Olá, está no ar mais uma edição do programa Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre, canal 18.4 digital. Sou o jornalista Lucas Silveira e hoje a gente vai falar sobre bandeiras, várias bandeiras, bandeiras nacional, bandeira de Minas Gerais, bandeira do município. A gente vai falar com um especialista em bandeiras, que é o Flávio Chuvo. Ele está aqui no nosso programa e vai conversar um pouco com a gente, né, Flávio? Prazer recebê-lo aqui para a gente falar um pouco de bandeira. Sua especialidade é algo um pouco incomum, né? Bandeiras, né? Bom dia, Lucas. Bom dia, assistentes. Na verdade, assim, a gente trabalha com bandeiras e é uma função um pouco diferente, realmente, até curiosa. Nós somos representantes de uma empresa e nós especializamos, procuramos buscar informações que eu penso que nós devamos sempre, ao vender um produto, conhecê-lo, né? E como se trata de um símbolo nacional, que é muito importante, a gente tem todo um cuidado nesse processo, né, de fabricação, de orientação. É um trabalho que a gente tem feito e tem sido bastante gratificante, vamos assim dizer, e estamos atendendo os objetivos que são de também conscientizar os gestores públicos de uma forma geral. Agora, explica pra gente essa parte de bandeira. Que critério que tem quando a pessoa ocupa ou compra ou procura uma bandeira? Primeiramente tem que sempre ter uma preocupação com o cuidado, né? O manuseio, a disposição, e para isso existem leis específicas que falam sobre isso, né? Por exemplo, a Lei 5.700, de 1º de setembro de 71, fala especificamente sobre esse assunto, ou seja, regramento, o uso, o tamanho, proporções, como deve ser, existe lei nesse sentido, e isso a gente procura passar também. E como que é essa lei? Como que é aplicada essa lei? Bom, tipo de uso. Por exemplo, uso interno. Existe a precedência. Hoje se faz alguma equivocada observação no sentido de que o mastro da bandeira brasileira tem que ficar mais alto. Não existe isso. Existe a importância na precedência. Qual é a precedência? A lei é bem clara nesse sentido. Ela diz que a bandeira brasileira tem que ficar ao centro ou mais próximo desse à direita. Então, a primeira coisa que se deve fazer em olhar um conjunto é de quantas bandeiras existem naquele artefato, naquela adriça, naquele conjunto, tá? Então, número ímpar, facinho, como dizem os gaúchos, fica ao centro. E sempre a composição se faz olhando para onde o conjunto está disposto, não olhando para ele. Porque se você olhar para ele, a direita é um lado, e se você olhar dele para a plateia, que é o correto, aí a direita é no outro lado, né? Então, mas o correto é olhar da plateia... da bandeira para a plateia. Para onde ele está direcionado. Plateia em ambiente fechado ou então uso externo para a rua, né? Para o público de uma forma geral. Então é fácil. Bandeira brasileira ao centro, a segunda mais importante sempre à direita, no caso nós aqui em Minas Gerais, né? E a terceira o município, né? Então, Brasil, Estado e município. E vocês chegam a confeccionar também bandeiras dos municípios? Com certeza. Até aqui, Pouso Alegre foi confeccionada há 8 anos, nós comercializamos, então fizemos qualquer uma bandeira, até brincadeiras à parte, até de times e outras, né? Desde que se tenha, se observe a lei orgânica de cada município, que consta. E geralmente as bandeiras que ficam no ambiente externo, elas sofrem aí com a ação, muitas vezes nem são hasteadas, tem todo esse processo, né? É bem observado. Muitas prefeituras, inclusive, usam só digamos, em coisa temática, né? Semana da Pátria, exemplos, exatamente. E a lei não contempla isso. A lei diz que tem que usar o hasteamento diário, né? E aí tem algumas observações. Quando o hasteamento é feito, ele sempre se tem como base às 8 horas ou às 18 horas à noitinha, né? E por que esse horário? Pois mas não existe esse horário. Feita confusão. É o padrão que alguém incutiu e ficou... É um horário, vamos assim dizer, normal. Mas, no caso de órgãos públicos que, por exemplo, abrem às 12 horas, não tem porque eles hasteá-la às 8 horas, né? Então, vão hasteá-la às 12 horas e vão arriá-las no horário de fechamento, desde que não esteja escuro. Ou então... que ela seja hasteada em 24 horas, mas que tenha uma iluminação incidente à noite, para que ela possa ser mantida à noite, então ela tem que ser iluminada.
Isso sim, isso existe. Um só horário é permitido, ou melhor, em lei descrito, que é o dia 19, dia da bandeira, é feito ao meio-dia em solenidade. Quer dizer, então tem uma data específica, 19 de novembro, dia da bandeira, que é realizado. Que tem um horário específico para se hasteá-la. E quando hasteá-la também, aí vem curiosidades e muitas pessoas não sabem, quando hasteada com 3 ou 4 bandeiras, sempre ao hasteá-la, a brasileira tem que chegar primeiro ao topo, né? E ao arriá-la inversamente proporcional, ou seja, a última a ser recolhida no conjunto. Então isso é bom até explicar para os telespectadores aí, porque quando a gente fala em bandeira, até, Flávio, aproveitando, a gente vai falar disso daqui a pouquinho no próximo bloco, eu preciso fazer um intervalo, já que a gente continua a nossa entrevista. No dia 18 de agosto de 1942, a população de Pouso Alegre, revoltada com o ataque nazista a embarcações brasileiras, apedrejou e saqueou a padaria alemã, cujo edifício se localizava na Praça Senador José Bento, esquina com a Rua Dom Nery. Em fotos da época, vê-se que pouso-alegrenses picharam as paredes da padaria com os dizeres: "Alemães, cães covardes". Aconteceu em Pouso Alegre. Mesmo que você não seja filho desta terra, ou se você não sabe como tanta gente constrói este lugar, mas se você é filho, nascido aqui neste chão, talvez conheça os bens desta gente guardados no coração. Este povo aqui sofre tal qual acontece em todo o país, numa luta sem tréguas, em busca de ser feliz. Mas não perde a esperança, esse povo não cansa, não para jamais. É Minas Gerais, Brasil, Pouso Alegre, construindo a paz. Ok, continuando a nossa entrevista, nosso programa Câmara Entrevista, hoje aqui com o Flávio. Ele é especialista em bandeiras e está falando com a gente. No bloco anterior eu ia começar a falar para ele de um assunto interessante sobre a bandeira e agora eu volto para a gente falar com ele aqui. Flávio, quando a gente fala em bandeira, muitas vezes as pessoas, o símbolo nacional, ele acaba, acho que embaixo, não tem o respeito necessário. Eu queria que você falasse para a gente a importância do respeito aos símbolos nacionais como a bandeira, né? A lei já exige isso, mas infelizmente nem sempre ela é observada e às vezes até por falta de conhecimento das pessoas como um todo ou dos gestores públicos, né?
E realmente a gente vê cada situações inusitadas nesse sentido. Só para citar um exemplo de bom, isso também foi extremo, né? Vamos assim colocar. Numa oportunidade, eu estava fazendo uma prefeitura, estava visitando uma prefeitura, e eles então estavam com a bandeira amarrando uma janela. Nossa! Foi um absurdo, assim, claro, felizmente foi a única vez que eu vi isso, até chamei a atenção das pessoas, né? E eles realmente não se deram conta, a pessoa que fez aquilo não se deu conta. Então tem que ser tratado com respeito. E até, às vezes, fabricantes também não observam. Eu, como curiosidade também, já vi um fabricante produzir uma bandeira com 28 estrelas. Então você não se atentou ao número? Não se atentou ao número, porque existem, hoje são 27, né, que representam os 26 estados e o Distrito Federal. E aí tem uma observação também, uma curiosidade. Muitos, e eu também na escola, infelizmente aprendi assim, em cima do disco Ordem e Progresso, tem uma só estrela. E aquela estrela lá, muitos confundem como sendo do Distrito Federal. E de fato nunca foi. A Distrito Federal, se nós analisarmos um pouco, Brasília foi criada em 1960. Então, a lei número 4, que criou essa bandeira do estado que está hoje, é de 19 de novembro de 1889. Por isso, dia da bandeira, dia 19. Mas aí uma observação, uma curiosidade, chama atenção, dia 19, mas do dia 15 ao dia 18 não teve bandeira? O Brasil teve, sim. Teve uma parecida, muito parecida, idêntica aos Estados Unidos. Em vez das listras serem brancas e vermelhas nos Estados Unidos, as nossas eram verde e amarelas. Então, primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro, olha, essa bandeira eu não quero, que é muito parecida com os Estados Unidos. Então, foi criado esta atual, com 21 estrelas naquela oportunidade. E voltando ao assunto da estrelinha de cima, já constava naquela oportunidade. Aquela é do Pará, porque o Pará, naquela oportunidade, era o estado que tinha o maior território e sua capital, Belém, mais setentrional possível. Então, sempre foi a do Pará. Se nós observarmos na nossa bandeira, tem uma bem pequenininha embaixo, essa é a do Distrito Federal. Então até pra gente, a título de curiosidade, né? Então hoje a bandeira, porque a gente na escola aprendi que aquela principal era do Distrito Federal. Então quer dizer, correto, ensinaram errado. Exatamente. E deve estar ensinando errado até hoje. Alguns, e realmente a gente faz questão, às vezes falando com secretários de educação, com todo o respeito que a gente tem a eles, né? Mas muitos ainda confundem aquela estrelinha lá como sendo do Distrito Federal. E a gente percebe que a bandeira da República hoje, ela remete à bandeira do Império, né? Sim, as cores são exemplos. As cores, porque as pessoas falam que verde de mata é porque aprendeu na escola. Acho que muita gente aprendeu isso na escola. O verde da mata, amarelo do ouro, e não tem nada a ver com isso, né? Não tem mesmo, bem lembrado isso aí. O verde vem da família da Bragança, de Dom Pedro I, tá? E o amarelo vem da família Habsburg, que é da Princesa Isabel. Então, isso se reporta, as cores vêm daí. Aí foi tirado da bandeira a torre, até que era o símbolo do Império, o símbolo, né? do Império, exatamente. Bem lembrado. Então, realmente, essas confusões são feitas. A ideia da estrela, cores, os conceitos são muito folclóricos, né? Muita coisa que a gente não foi tirado da lei, não sei de onde saiu também. Então, isso que eu ia perguntar para você, Flávio, como que foi aparecendo esses tanto de interferências aí e na própria escola, porque a própria escola, quando eu estudei um exemplo, falava que o verde era das matas do Brasil, o amarelo do ouro. Quer dizer, depois que você vai pesquisando, você vai vendo que na realidade não tem nada a ver e acaba ensinando erroneamente. Né? Exatamente, isso também acontece e muito. E eu sempre busco essa curiosidade, mas por que isso um dia aconteceu, né? Não sei como, não sei explicar mesmo, mas o fato é que isso acontece com frequência, essa confusão é feita com frequência. Assim, voltando de novo à configuração das estrelas, são 5 tamanhos diferentes de estrelas, cada um tem a sua disposição correta. E de novo, falando dos fabricantes, né? Eu acho, pessoalmente, que deveria haver uma interferência do Inmetro nesse sentido, né? Digamos assim, para regulamentar melhor isso aí. Quer dizer, regulamentar está, só não está sendo observado, né? Agora, em relação ao pano, ao tecido, porque geralmente a bandeira vai sol, vai chuva, tem que ter um tecido específico, né? Tem. Cada empresa produz o seu, né? A lei não contempla A ou B ou C, mas realmente tem empresas, até a empresa que eu represento, ela busca muito esse estudo, sempre para melhorar, porque o uso é muito rigoroso. Para você ter uma ideia,
tem cidades, eu sou gaúcho, e tem cidades perto do mar lá que a bandeira não dura mais que 10 dias. Então tem que ser um material específico que resiste mais às intempéries do tempo para que haja uma vida útil mais saudável, assim, que né, não se gaste tanto em comprar bandeiras. Então para isso são feitos estudos. Mas, como disse, a lei não contempla A ou B ou C. Aí é a opção do gestor público. E aí também sofre-se bastante porque eles às vezes observam só o preço, né? Então realmente acabam comprando um material de não tão boa qualidade. Bom, a gente faz mais uma pausa agora, eu vou por rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua com o nosso último bloco do programa Câmara Entrevista. No dia 18 de agosto de 1942, a população de Pouso Alegre, revoltada com o ataque nazista a embarcações brasileiras, apedrejou e saqueou a padaria alemã, cujo edifício se localizava na Praça Senador José Bento, esquina com a Rua Dom Nery. Em fotos da época, vê-se que pouso-alegrenses picharam as paredes da padaria com os dizeres: "Alemães, cães covardes". Aconteceu em Pouso Alegre. Parará, para, pa, pará. Parará, para, pa, pará. Mesmo que você não seja filho desta terra, ou se você não sabe como tanta gente constrói este lugar, mas se você é filho, nascido aqui neste chão, talvez conheça os bens desta gente guardados no coração. Este povo aqui sofre tal qual acontece em todo o país, numa luta sem tréguas, em busca de ser feliz. Mas não perde a esperança, esse povo não cansa, não para jamais. É Minas Gerais, Brasil, Pouso Alegre, construindo a paz. Ok, de volta com o nosso último bloco do programa Câmara Entrevista, hoje recebendo aqui o Flávio, ele é especialista em bandeiras, né, Flávio? E eu queria que você, para a gente estar finalizando o nosso bate-papo, falasse hoje na sua visão da importância da bandeira, das bandeiras nacional, do estado, do município, para a comunidade como um todo. O nome já diz, é um símbolo, né? Então eu acho que tem que existir isso, só que nós brasileiros temos que ter uma conscientização maior nesse sentido, né? Não só na confecção, não só de quem compra, de poder estar observando, de conhecer que existem procedimentos, porque é uma forma de a gente respeitar um pouco mais a pátria, já que estão acontecendo tantas coisas, tantos sabores aí que a gente não gostaria de estar ouvindo, né?
E é um símbolo, né? É forte e tem que ter seriedade nesse sentido. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para o público para encerrar nossa entrevista. Gostaria que a bandeira não fosse só uma forma da gente identificar um órgão público, mas sim que ela fosse respeitada em todos os aspectos e que nós tivéssemos realmente um grande respeito por ela. Flávio, agradeço a sua presença e a participação no nosso programa Câmara Entrevista. Muito obrigado, tenha um bom dia. E a gente fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa.